Gostaria de agradecer, obviamente, em nome do IAPMEI ao Crédito Agrícola, esta oportunidade. Venho aqui, se calhar não num tema tão operacionalizado como o Horizon 2020, mas algo que está neste momento em construção, e venho aqui partilhar aquilo que neste momento se perfila para os apoios ao nível dos fundos estruturais de desenvolvimento atribuídos a Portugal. Gostaria só de fazer aqui esta primeira nota. A própria Comissão, e isto vem já de algum tempo, já de alguns meses, definiu logo à cabeça um conjunto de, digamos assim, eles chamam ring fencings, ou seja, distribuições obrigatórias orçamentais para os fundos estruturais, nomeadamente, e neste caso, aquilo que eu estou a apresentar diz respeito ao FEDER, tem a ver com a obrigatoriedade de reservar uma percentagem obrigatória dos fundos para determinados objetivos prioritários. E, como podem ver, há uma diferenciação entre regiões mais desenvolvidas e regiões menos desenvolvidas, mas a própria Comissão definiu logo à cabeça que pelo menos 60% dos fundos, no caso das regiões mais desenvolvidas, teriam que ser obrigatoriamente afetos a objetivos de investigação e inovação ou à competitividade das PMEs. Obviamente que esta orientação que vem dos fundos estruturais é bebida pela preparação do Programa Quadro a nível nacional, e não é por acaso que na definição das prioridades temáticas do Portugal 2020, que estão no acordo de parceria que já foi submetido formalmente à Comissão Europeia, são identificadas as áreas de atuação prioritárias, que têm a ver com os desafios identificados no âmbito dos fundos estruturais, sendo que um deles, que assume particular relevância, tem a ver com a competitividade e internacionalização, onde eu vou destacar aqui as duas linhas de atuação, os dois objetivos temáticos que estão mais relacionados com a ID, a investigação e inovação e a competitividade ao nível das empresas. Portanto, é esse o foco que eu vou dar a seguir. E, começando pela componente de investigação e inovação, há aqui uma palavra que é chave e que vem já das orientações de política, e é algo que é uma linha de força muito grande na aplicação dos fundos. E tem a ver com a ligação entre a ciência e a economia. A valorização económica do conhecimento, ou seja, há uma orientação muito clara de política económica de que o conhecimento gerado com a utilização dos fundos deve ter uma aplicação e uma valorização na economia. E daí esta ligação entre a componente mais operacional, mais a criação de valor, e a componente mais criativa, apostar no reforço da transferência de conhecimento, apostar no investimento empresarial em investigação e desenvolvimento, ou seja, de alguma forma acompanhando o esforço que já é feito também a nível público, reforçar políticas de aglomeração, nomeadamente de clusterização, já foi aqui referido um excelente exemplo desse tipo de políticas, reforçar a componente internacional, aliás, a componente de internacionalização vai ser um foco também transversal a todos estes instrumentos, ou seja, todas as atuações deverão ter como objetivo a competitividade internacional das empresas, principalmente, e aumentar, aliás, daí o foco também na produção transacionável. Que tipo de instrumentos é que se perfilam? Neste momento, os instrumentos ainda estão, digamos assim, eu poderia dizer que estão em desenho, estão, digamos assim, em concepção, mas existem já um conjunto de áreas de atuação. E, obviamente, que há um foco muito grande em tudo o que tem a ver com a promoção do ID, o ID empresarial, o ID em copromoção. Aliás, um dos exemplos que vai ser dado a seguir surge nessa linha. A aposta na clusterização e na cooperação entre empresas e entidades do sistema, digamos assim, sistema científico, tecnológico, a inserção de recursos humanos qualificados
principalmente não só nas empresas, mas também nas entidades de natureza científica, mas principalmente a criação de pontes, equilibrar os níveis de capacidade e diálogo do nível das empresas àquilo que neste momento se verifica ao nível da ciência. E, obviamente, apostar no investimento empresarial, inovador e qualificado. Ao nível da competitividade das PMEs, existem também um conjunto de prioridades que estão mais focadas em domínios de desenvolvimento, digamos assim, desenvolvimento e competitividade, muito alinhadas com objetivos de internacionalização. Ou seja, o reforço da presença das PMEs nos mercados internacionais é claramente um foco, o alargamento das capacidades de desenvolvimento e ao nível da própria qualidade da atividade e dos produtos que são desenvolvidos pelas PMEs e melhorar também as condições de financiamento e de acesso a meios de financiamento por parte das PMEs. Também nestas linhas de atuação perfilam-se um conjunto de instrumentos. Teremos certamente instrumentos à promoção mais na componente de inovação financeira, relacionadas com a aposta no capital de risco, aposta também ao nível da criação de condições de financiamento a PMEs, através de linhas de crédito e outros instrumentos de financiamento, mas também a aposta na internacionalização e na qualificação das estratégias das PMEs, principalmente aquelas que lhes transmitam e que lhes deem a maior capacidade internacional. Focando um pouco agora na componente de inovação e de investigação. A própria Comissão definiu como exercício prévio à definição de prioridades que cada Estado-membro conduzissem exercícios de definição de estratégias nacionais, estratégias regionais de inovação que identificassem claramente as áreas prioritárias de aposta ao nível do ID e ao nível da inovação. Foi nesse âmbito que, neste caso, foram desenvolvidos um conjunto, e estão neste momento a ser desenvolvidos um conjunto de trabalhos nessa matéria, quer ao nível da preparação dos programas operacionais regionais conduzidos pelas comissões de coordenação regional, quer ao nível da preparação ou do enquadramento do Portugal 2020 e da preparação dos programas nacionais dinamizadas pelo IAPMEI, pela Fundação de Ciência e Tecnologia, pela ADI e pelo COMPET, e está a ser desenvolvido um exercício de definição das tais áreas prioritárias e também de alinhamento e de desenvolvimento de políticas e de instrumentos que tenham a ver com a implementação desses planos estratégicos de inovação. Aliás, uma parte significativa dos instrumentos que vêm no Portugal 2020 já estão muito alinhados com conclusões que já são retiradas deste próprio trabalho de desenvolvimento que está a ser feito em multinível. Referia aqui, em termos genéricos, as áreas macro que estão e que foram já identificadas como áreas de natureza prioritária no âmbito da aplicação da investigação e da inovação. O setor agroalimentar ou agroindustrial e floresta estão enquadrados dentro de um eixo prioritário dos recursos naturais e ambiente e são considerados efetivamente como uma área prioritária para a aplicação dos fundos no âmbito da inovação e da investigação estão já identificadas algumas áreas de atuação que me parecem até estarem bastante alinhadas com os vários exemplos que vão ser apresentados hoje. Portanto, eu reforçava, principalmente no setor agroalimentar, o reforço e o posicionamento dos clusters no apoio às políticas de inovação e depois toda a aposta no agroalimentar, na componente de alimentos funcionais, de nicho de mercado com necessidades nutricionais específicas e da promoção e do desenvolvimento, digamos assim, dos produtos endógenos portugueses e da sua projeção a nível internacional.
Ao nível tecnológico também, uma aposta significativa em tudo o que tem a ver com tecnologias de conservação e de embalagem, porque obviamente esses são determinantes para a promoção da internacionalização dos produtos, porque obviamente neste setor esse aspecto é determinante, e depois a componente relacionada com o melhoramento genético das espécies vegetais que estão associadas a este tipo de produtos. Ao nível da floresta, também um conjunto de atuações e, aliás, o reforço através do suporte de clusterização, que já existe também, a melhoria da produção e da produtividade florestal, é uma linha de prioridade, melhoramento de espécies, aumento da resiliência, diversificação de espécies para a produção de madeira, recuperação de incêndios, utilização e valorização de resíduos e subprodutos, são linhas de atuação, e também aposta na biodiversidade e no aproveitamento energético. Portanto, existem aqui um conjunto de áreas que já dão pistas de desenvolvimento para aquilo que serão as prioridades no âmbito da investigação e inovação para o Portugal 2020. Deixava aqui o cronograma que se espera, obviamente se espera não, de implementação. Neste momento estamos, digamos assim, na zona intermédia, os programas operacionais foram apresentados, está previsto e foi já anunciado que a abertura dos concursos para os instrumentos vai-se verificar no início do segundo semestre de 2014 e, portanto, neste momento é nesse objetivo que estamos a trabalhar. Portanto, obviamente, deixo aqui depois a minha disponibilidade para qualquer esclarecimento e agradeço a vossa atenção. Obrigado.